O que é isso que fizeste? A narrativa de Gênesis 3 é um marco definitivo na história da humanidade. O texto nos mostra que Eva, ao contemplar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, viu que ele era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3 versículo 6. Essa sequência é reveladora. O pecado começou pela cobiça, pela sedução dos sentidos e pelo desejo de ultrapassar os limites estabelecidos pelo Criador. Não havia necessidade real, pois o jardim estava repleto de frutos disponíveis, mas havia o fascínio do proibido. Eva cedeu e, tragicamente, Adão também participou, não sendo enganado, mas deliberadamente escolhendo a desobediência. Assim, a desobediência à ordem clara de Deus foi o resultado da sedução da serpente e da fragilidade do coração humano. Desde então, o homem tem repetido esse padrão, fascinado pelo que parece belo e proveitoso, mas que contradiz a vontade de Deus. E nós, quantas vezes trocamos a obediência à palavra por aquilo que nossos olhos cobiçam, mesmo sabendo que nos afastará do Senhor? Quando Deus se dirige a Eva com a pergunta: o que é isso que fizeste? Gênesis 3 versículo 13, ele não busca informação, pois conhece todas as coisas, mas oferece uma oportunidade de confronto e confissão. A pergunta de Deus é um convite ao reconhecimento da responsabilidade e da gravidade do erro cometido. Essa mesma pergunta ecoa em nossas consciências sempre que escolhemos caminhos de rebeldia. Deus não se cala diante do pecado, mas nos interpela, chamando-nos à verdade. É como se dissesse: olhe para o que você fez, veja onde isso levou, reconheça a sua escolha e sua culpa. Hoje, cada um de nós também é confrontado pela voz divina que não permite que a culpa seja diluída em desculpas superficiais. Temos respondido à pergunta de Deus com humildade e arrependimento, ou ainda tentamos culpar outros e justificar nossas escolhas? O primeiro efeito visível do pecado foi a abertura dos olhos de Adão e Eva para a nudez, que antes não causava vergonha, mas agora se tornou fonte de constrangimento. Gênesis 3 versículo 7. O sentimento de culpa emergiu imediatamente, e a solução encontrada foi frágil: folhas de figueira costuradas para tentar encobrir o que estava exposto. Essa cena ilustra como o homem tenta lidar com sua culpa por meio de recursos próprios, superficiais e ineficazes. Até hoje, buscamos folhas para nos cobrir, desculpas, máscaras sociais, boas obras isoladas, ou até mesmo religiosidade sem transformação do coração. Mas nenhuma dessas tentativas é suficiente para lidar com a profundidade do pecado diante de Deus. A verdadeira pergunta que precisamos fazer é: quais são as folhas de figueira que ainda usamos para encobrir nossa vergonha diante do Senhor? Em seguida, aparece o medo. Quando ouviram a voz do Senhor, Adão e Eva se esconderam entre as árvores do jardim. Gênesis 3 versículo 8. Aquela voz que antes era fonte de comunhão e alegria agora provocava terror. O pecado transformou a presença de Deus em ameaça, e a confiança em medo. Essa mudança radical revela o abismo aberto entre o Criador e a criatura. O medo é um sinal claro da ruptura da comunhão com Deus, e muitos ainda vivem escondendo-se dele, temendo sua presença em vez de buscá-la com alegria. Esse comportamento nos leva a refletir: estamos vivendo diante de Deus com confiança filial ou ainda carregamos o peso de uma consciência acusadora que nos faz querer fugir dele? As consequências do pecado se estenderam não apenas à alma, mas a todas as dimensões da vida humana. À mulher foi anunciado que enfrentaria dores na concepção e no parto, Gênesis 3 versículo 16, e ao homem foi dito que a terra, antes fonte abundante de alimento, agora produziria cardos e abrolhos, tornando o trabalho fatigante, Gênesis 3 versículo 17. O pecado afetou o corpo, a sociedade, o trabalho e até mesmo a criação, que passou a gemer em corrupção e sofrimento. O que era bênção tornou-se fardo, a família se viu marcada por dor, e o labor, que deveria ser prazeroso, se tornou árduo. A queda trouxe uma realidade de sofrimento inevitável, em que cada geração experimenta tribulações e fadigas como lembrança de que o mundo já não é como deveria ser. O peso dessa maldição se reflete nas palavras de Lameque sobre seu filho Noé.
Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5 versículo 29. Essa expectativa de consolo mostra que a humanidade já sentia o peso do jugo trazido pela queda. O Salmo 90 também expressa a brevidade e a fragilidade da vida. Todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Salmo 90 versículo 9. Assim, a entrada do pecado no mundo trouxe a dor, a efemeridade da existência e, por fim, a morte. Essa é a condição humana após o Éden, um viver marcado por limitações e por um constante lembrete de que somos pó e ao pó voltaremos. No entanto, o juízo de Deus não foi o fim da história. O mesmo Deus que pronunciou a maldição também providenciou graça. Em Gênesis 3 versículo 21, lemos que, fez o Senhor Deus túnicas de peles, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui encontramos o primeiro sacrifício registrado nas Escrituras. Um animal inocente foi morto para que o homem e a mulher pudessem ser cobertos. Esse ato aponta para uma verdade maior: o pecado exige morte, mas Deus mesmo providencia o substituto. Ele não aceitou as frágeis folhas de figueira, mas ofereceu uma cobertura eficaz, um sinal da redenção futura que seria plenamente revelada em Cristo. O apóstolo Paulo, ao falar da obra de Cristo, afirma que a justiça de Deus se manifestou, pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Romanos 3 versículo 22 a 26. Assim como no Éden, o homem nada poderia oferecer de si mesmo para aplacar a culpa, mas Deus em sua graça providenciou um sacrifício perfeito. Cristo, o Cordeiro de Deus, derramou seu sangue para que o pecador fosse perdoado e justificado. O gesto de Deus ao vestir Adão e Eva se cumpre de modo definitivo na cruz, quando somos revestidos não de peles, mas da justiça do Filho. Você já se apropriou dessa justiça pela fé, ou ainda tenta costurar suas próprias vestes diante de Deus? O profeta Isaías antecipou essa obra ao declarar: Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Isaías 61 versículo 10. Essa promessa encontra seu pleno cumprimento em Cristo, e o Apocalipse nos alerta que muitos ainda pensam estar vestidos, mas na verdade são pobres, cegos e nus. Apocalipse 3 versículo 17. A diferença está em quem provê a veste. Se é o homem, resta a fragilidade. Se é Deus, há a salvação e segurança eterna. Aquele que crê em Cristo recebe não apenas o perdão, mas também a honra de ser chamado filho e herdeiro. O relato de Gênesis 3, portanto, é mais do que uma história sobre Adão e Eva, é um retrato de cada um de nós. O pecado nos seduz, a culpa nos expõe, o medo nos afasta e as consequências nos esmagam. Mas a graça de Deus, revelada desde o Éden e consumada na cruz, oferece perdão, reconciliação e novas vestes. A pergunta do Senhor, o que é isso que fizeste, continua ecoando em nossos dias, chamando-nos a reconhecer nossa condição e a voltar para Ele. O chamado é claro: reconhecer a nossa nudez, rejeitar as folhas de figueira, e receber de Cristo as vestes de salvação. Estamos dispostos a parar de nos esconder, confessar nossa culpa e aceitar o manto de justiça que o Senhor nos oferece em Cristo?